Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você despertou graciosamente nessa manhã, que o Espírito Santo, o doce Espírito Santo, possa ter te despertado com um acalento, com um abraço, dizendo para você que vai ficar tudo bem, dizendo para você que hoje é um dia especial, que Deus tem grandes coisas para te entregar no dia de hoje, dizendo para você que hoje você pode se sentir livre, porque Jesus ressuscitou. E essa é a nossa melhor certeza que temos, essa é a nossa maior certeza de sabermos que Jesus ressuscitou e por Ele somos livres, por Ele estamos entregues a Ele, estamos na expectativa de Sua volta, estamos felizes, regozijantes em Cristo, por saber que Ele tem grandes coisas para nós. Vamos orar um pouquinho nessa manhã? Sinto a necessidade, sinto a vontade de elevar ao Pai uma pequena oração pela minha vida, pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã nos colocamos te agradecendo por tudo que tens feito, te agradecendo pela graça, pela vida, pelo fôlego, te agradecendo pelas vidas, Pai, que estão ao nosso redor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós. E nessa manhã coloco sobre ti, Pai, todas as nossas dores, nossas causas, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas causas, Pai. Os nossos infortúnios, tudo aquilo que nos machuca, nos faz mal, que nos causa peso, que o Senhor tire nessa manhã, que o Senhor arranque de nós, Pai, que nós possamos caminhar livremente, sabendo que o Senhor está vivo, sabendo que o Senhor é o nosso ajudador, o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E com o Senhor não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Amém? E hoje estamos no final do Evangelho de Lucas. Versículo 24, 39 vai dizer assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e os seus pés. E ainda assim não criam por causa do gozo, e estando maravilhado, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele os tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: Estas são as minhas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que a respeito de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse, e que ressuscitasse ao terceiro dia dentre os mortos, e que em meu nome fosse pregado a todas as nações o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas permanecei na cidade de Jerusalém, até que sejais revestido de poder que vem do alto. Então os conduziu fora, defronte de Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que enquanto ele abençoava, separou-se deles, e foi levado acima ao céu. E eles, adorando-o, voltaram a Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra dessa manhã vem nos dizendo que Jesus aparece aos 12, como nós vimos ontem, após o encontro com Cleopas e mais um outro. Jesus vai até os 11, né, gente? Vai até os 11, e lá estavam eles dentro da casa, e Jesus come com eles. Jesus se mostra a eles. Jesus diz: Apalpai-me e vede que sou eu, veja que eu estou em carne e osso, eu não sou espírito, veja que sou eu mesmo. E vocês têm alguma coisa para comer? Eu tenho fome. Então Jesus ressuscita com fome. Jesus tem fome, porque ainda estava ali, não tinha sido glorificado, não tinha sido elevado aos céus. Mas diz a palavra que eles não criam por causa do gozo que estava em volta dele, por causa da glória. Era difícil acreditar naquilo que estava acontecendo.
e eles escutam atentamente a tudo que Jesus diz. E Jesus diz que ele estava ali para que se cumprisse a palavra, que ele fosse morto, que ele ressuscitasse e que ele voltasse para o Pai. E que eles não deviam temer. Então, Jesus abre-lhes a mente para que eles compreendessem as Escrituras. Então, eles entendem tudo o que estava escrito. Porque muitas vezes eles ouviam falar das Escrituras, ouviam os versículos, ouviam as leis sendo lidas, ouviam os profetas sendo lidos no templo, mas não entendiam. Por quê? A mente estava fechada. E diz aqui que Jesus abre-lhes a mente para que compreendessem as Escrituras. Veja que se não for o Senhor, se não for por intermédio do Espírito, o livro da Bíblia significa somente mais um livro. Se não for por intermédio da Bíblia, se não for por intermédio do Espírito, a Bíblia significa somente um livro. Mas por intermédio do Espírito, a Bíblia é viva e eficaz. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é o verbo. A Bíblia é aquilo que nos traz a nossa significância neste lugar em espera de Cristo. Então veja que é necessário que Jesus abra-lhe a mente, é necessário que Jesus nos abra a mente, é necessário que o Espírito Santo nos abra a mente. Então quando Jesus abre a mente, quando Jesus abre os olhos, quando Jesus nos liberta das amarras que estão nos amarrando, quando Jesus nos liberta daquilo que está nos aprisionando, verdadeiramente somos livres. Mas é Jesus que tem que libertar, não é de nós mesmos, não é nós que conseguimos, não é nós que podemos nos libertar, e sim o nosso Pai, sim o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que pode nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos fecha os olhos, de toda a visão que nós temos distorcida, embaçada, embarrada, de toda a visão que nós temos que nos impede de que as coisas sejam feitas da vontade do Senhor. Então, aqui nos diz que Jesus abre-lhe a mente para que compreendessem as Escrituras. Até então, os discípulos não compreendiam o que estava escrito. Até então, os discípulos caminhavam com Jesus, viviam com Jesus, ouviam a palavra do Senhor, e tantas vezes nós vemos que eles perguntavam para Jesus sobre as coisas porque eles não entendiam o que Jesus falava. Parece que Jesus falava um outro idioma perto dos discípulos, porque a mente deles continuava fechada. Isso nos remete a muitas pessoas que nós vemos nos dias de hoje, que as mentes estão dentro das casas de Deus, as mentes continuam cerradas, fechadas, os olhos continuam embargados, cheios de escamas, não conseguem ver a verdade de Deus, não conseguem ver aquilo que Deus quer para eles. Então aqui nós vemos que se não for o Pai, se não for Jesus que nos abra a mente, nós continuamos sem entender as Escrituras. Então Jesus explica que era necessário que assim acontecesse e que ao terceiro dia ele surgisse de dentre os mortos, e assim estava acontecendo. E que o nome do Senhor Jesus fosse pregado em todas as nações para o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém, era ali que devia se instaurar, era ali que devia começar. A palavra deveria ser começada em Jerusalém. Tanto é que depois ele diz: então ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Permanecei aí até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam revestidos da graça de Deus, até que vocês sejam revestidos. Ficai em Jerusalém. Porque era de Jerusalém que teria que tudo começar. Foi em Jerusalém que Jesus acabou o ministério dele e ao mesmo tempo começou. Foi em Jerusalém que Jesus morre e ressuscita para que comece novamente mais algo especial. Comece algo a qual ele tinha vindo, que era o nascimento da igreja primitiva. A nossa inserção na videira. O nosso momento de sermos inseridos na videira foi em Jerusalém. Então Jesus nos diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Não saia de onde estais até que do alto sejais revestido, até que estejas preparado. Não saia de Jerusalém até que estejas preparado para fazer aquilo que eu vos mandar fazer. E aconteceu que enquanto ele abençoava, então Jesus faz uma oração, Jesus abençoa
e Jesus se separa deles e foi elevado ao céu. E eles, adorando, voltaram a Jerusalém com um grande júbilo e estavam continuamente louvando e bendizendo a Deus. Então Jesus vai ao céu e ali há uma separação. E quão doída, quão dolorosa foi essa separação. Quão difícil foi se separar de Jesus pela segunda vez. Porque a primeira vez foi na morte de Jesus. Os discípulos se separam, se desolam, se entristecem, sem expectativa, amedrontados. Mas 3 dias após vem a esperança. E Jesus aparece. Através do reaparecimento de Jesus, nasce a esperança, que ele está vivo. Porém, aqui chega a separação novamente, a qual Jesus é elevado aos céus. Jesus dá as coordenadas, Jesus diz para eles, fiquem aqui, até vocês serem revestidos, até vocês estarem preparados. E esse revestimento, ele demora 40 dias para chegar. Esse revestimento, ele demora 40 dias para descer do alto, que foi a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo era o que iria guiá-los, consolá-los, iria dizer o que tinha que fazer, porque sem a ajuda do Espírito nós nada podemos, sem a ajuda do Espírito nós não conseguimos. Então ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, de Kamandarabassai. Então, há tempo de ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder. E nós vemos que após a partida de Jesus para o céu, quando ele é elevado, eles ficam à espera de algo que iria acontecer. E diz que eles ficavam continuamente no templo louvando e bendizendo a Deus. Eles ficavam na expectativa, esperando a promessa de que eles fossem revestidos. Até então eles não estavam revestidos. Até então eles não estavam preparados para aquela grande obra que Jesus tinha. E ali eles ficaram no templo, sendo revestidos dia após dia, para que do alto fossem revestidos de poder. Andarabassuri andarai. E com esta palavra eu fecho esse dia de hoje e fecho o Evangelho de Lucas. E eu agradeço por esses dias, por todos esses vídeos, por todas essas palavras que o Senhor me tem dado nesses dias. Eu nem contei quantos foram os dias, porque eu não contava terminar hoje o Evangelho, mas o Espírito Santo que decide. E aqui eu fecho com agradecimento de você que recebeu, de você que compartilhou, de você que terminou essa campanha comigo, de você que fez essa campanha do Evangelho de Lucas, de você que aprendeu, de você que meditou. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua confiança no meu ministério, eu louvo a Deus porque tu tens sido alguém especial para mim. E eu entrego ao Senhor a minha e a sua vida nessa manhã, para que do alto nós sejamos revestidos de poder, para que do alto nós sejamos revestidos do poder de Deus. E nessa manhã a palavra que eu tenho para você é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fique aonde está até o Senhor revestir de poder, até o Senhor abrir as portas, até o Senhor abrir as comportas do céu. Que Deus abençoe sua vida e que a graça do Senhor esteja sobre ti, em nome de Jesus. Obrigado. Até a próxima campanha, para a honra e glória do Senhor.